pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais em uma live do Simplifica Rotulagem para ensinar para você o que são os açúcares adicionados, que é uma pergunta que vários alunos estão me fazendo. Então nós estamos trazendo para as lives de toda terça-feira, gente, os temas mais solicitados pelos seguidores, pelos alunos, as maiores dúvidas. Então, se você possui uma dúvida em algum item, manda pra gente, manda pelo direct, manda nos comentários, que a gente vai te responder e a gente vai deixar bem claro essa informação para você, tá ok? Então, é muito importante a gente saber qual a sua maior dúvida para poder vir aqui te capacitar, vir aqui te explicar, para você não ficar com dúvida nenhuma e se tornar um especialista em rotulagem, que é isso que a gente quer aqui de você. Então, o nosso tema hoje é açúcares adicionados. Então, eu abri aqui todas as legislações que a gente vai precisar consultar para podermos tirar todas as dúvidas do que são esses açúcares adicionados. Nós vamos iniciar pela RDC. Na verdade, essa não seria a introdução. Esse tema de açúcares adicionados veio agora muito com a nova rotulagem nutricional, onde nós vamos ter que separar, os açúcares totais dos açúcares adicionados. E sempre, pessoal, são açúcares, tá? A gente não pode esquecer disso. São açúcares totais e açúcares adicionados. Toda legislação nos traz no plural, são açúcares. E aí, nos emblemas que nós vamos ter que colocar nas rotulagens frontais, são açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Porém, nos alertas são açúcares. Então, há essa divergência e essa diferença, tá? Na legislação, nos INCs são açúcares. Porém, na rotulagem nutricional frontal, é açúcar adicionado. Então, quando a gente entra aqui, que eu vou trabalhar com vocês, com a RDC 429, a IN 75 e a RDC 54. Aí, nós vamos nas definições. Como eu sempre falo para vocês, primeiro nós temos que ler o quê? As definições. Sempre. Pegou a legislação? Definição. Onde se aplica e onde não se aplica. Então, a dúvida das pessoas é entender o que é esse açúcar adicionado, o que são esses açúcares totais, que eu vou explicar aqui para vocês, e os carboidratos, qual é a diferença que existe entre eles. Porque nós precisamos declarar lá na nova tabela nutricional todos esses itens. Nós precisamos declarar carboidratos totais, os açúcares totais e os açúcares adicionados. Então, essa é a confusão que muitos de vocês estão trazendo. Como separar? Porque muita gente entende, mas carboidrato é tudo açúcar. Não. Pela legislação, são tratados diferentes. Então, a legislação trata tudo diferente que a gente aprendeu lá na bioquímica, que a gente aprendeu lá na escola. Então, açúcares adicionados e açúcares totais vão ser tratados diferentes, tá? Eu fiz várias anotações aqui, gente, então eu vou ficar olhando para o computador, olhando para a minha anotação, para vocês não perderem nada. Então, pela legislação, os açúcares é diferente do carboidrato. Então, o carboidrato é diferente dos açúcares totais e adicionados. Então, aqui na definição da legislação, gente, isso é definição da legislação. Eu não estou aqui falando definição de bioquímica, tá? Pela definição de bioquímica, carboidratos, que é açúcar de energia, é fonte principal,
Essa música eu aprendi lá no meu terceiro ano, que eu acho que hoje nem é terceiro ano, mais é nono ano, e eu não esqueci mais. Mas pela legislação, a definição de açúcares e carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados e carboidratos, são diferentes. Então, isso que a gente precisa entender, essas definições. E hoje nós estamos falando com a legislação, tá? Não é de composição, é de legislação. Açúcares adicionados pela definição da 429, RDC 429, que vai estar vigente em outubro de 2022. Mas temos que entender o que é os açúcares adicionados. São todos os monossacarídeos e disacarídeos adicionados durante o processo do alimento, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos, oriundos da adição dos ingredientes açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, melado, rapadura, caldo de cana, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xarope, maltodextrinas, outros carboidratos hidrolisados, e ingredientes com adição de qualquer um dos outros anteriores, com exceção dos polióis, dos açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento enzimático, e dos açúcares naturalmente presentes nos leites, derivados e dos açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas, inteiros em pedaços, em pó, desidratados em polpas, em purês, em sucos integrais, em sucos reconstituídos e em sucos concentrados. Essa é a definição de açúcares adicionados. Então, pela definição, açúcares são mono e disacarídeos. E os açúcares totais. E os carboidratos nós vamos ler aqui também. E aí nós viemos para os açúcares totais, como eu disse para vocês, são mono e disacarídeos, presentes no alimentos que são ingeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, incluindo os polióis. Quando a gente vem nos carboidratos, são todos mono e disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos presentes no alimento, incluindo os polióis, que são digeridos, absorvidos ou metabolizados pelo ser humano. Então, o valor de carboidrato, ele pode ser igual ao de açúcar? Aí eu pergunto para vocês, o valor de carboidrato pode ser igual ao valor de açúcar? Pode, mas não necessariamente. Pode acontecer do açúcar adicionado ser igual ao açúcar total? Pode, mas também não necessariamente. Então eu acredito que deve ter dado para vocês entenderem aqui a diferença entre açúcar total, açúcar adicionado e carboidrato. Essa é a diferença. Então, por exemplo, se eu tenho mel, um frasco de mel, eu vou comercializar o mel. Ele não é um açúcar adicionado, porque ele é um ingrediente único ali, num frasco único, ele é o mel, ele não é um açúcar adicionado. Mas a partir do momento que eu vou pegar esse mel, que eu vou colocá-lo como ingrediente em uma formulação, em uma granola, sei lá, em um produto, em uma vitamina, ele já passa a ser um açúcar adicionado, porque houve adição de mel. Agora aqui eu tenho também os açúcares consumidos pela fermentação, que ele não entra, afinal ele foi consumido pela fermentação. Então não existe açúcar adicionado mais ali, porque ele foi consumido pela fermentação. Então essa é a diferença.
nós temos que conseguir entender a diferença e as aplicações. E aí nós temos casos, por exemplo, onde se diz aqui nos açúcares adicionados, com exceção, né? Aí aqui com exceção fala pra gente aqui frutas inteiros em pedaços, em pó, desidratados em polpa, sucos integrais em sucos reconstituídos ou concentrados. Então, há também aqueles sucos em que usam outras frutas para adoçar. Isso nós temos que ficar de olho também, porque se a fruta for utilizada para adoçar, ela contém a frutose. Mas se ela for utilizada como um ingrediente, que a gente consegue mesclar isso na nomenclatura do produto, por exemplo, suco de uva e maçã, suco de pêssego e maçã, onde eu estou usando a maçã para adoçar, eu tenho que ficar de olho na nomenclatura do produto. Porque se eu utilizar ele como ingrediente e não colocar na denominação de venda, ele não vai ser utilizado para adoçar, ele vai ser com açúcar adicionado. Mas se eu alterar a nomenclatura do produto, ele pode sim não ser usado como açúcar adicionado. Vocês estão conseguindo entender, gente, a diferença na adição e sem a adição? Então aqui, se a frutose for adicionada ao alimento e ela não está na composição ela é um ingrediente. Então, se eu incluir a frutose lá no meu alimento, ela vai ser um ingrediente. Mas se eu incluir a frutose na fruta, ela não entra como açúcar adicionado, porque ela está na fruta. Então essa é a diferença. Agora, se eu adicionei frutose, ela é um ingrediente, ela vai ser utilizada para adoçar. Então a gente tem que entender a composição do alimento e a nomenclatura do produto, para poder dar certeza do que a gente quer, entendeu? Então, se eu vou utilizar a maçã como ingrediente para adoçar, eu tenho que ficar de olho na denominação de venda, senão ela vai ter que entrar como um açúcar adicionado. Aí, nós vamos aqui para a RDC 54. Na RDC 54, ela sempre mostra para a gente aqui que nós temos açúcares adicionados. Então, nunca é açúcar adicionado. É sempre no plural açúcares. Então, vamos ficar de olho nisso, porque existem muitos rótulos errados no mercado, que quando fazem INC, que são as informações nutricional complementar, está dizendo no singular, açúcar, e não açúcares, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. Aqui, para dizer que é sem adição de açúcar, nós temos 7 itens, que eu vou ler aqui e acompanhar com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompam, que a gente vai separar isso ou dar exemplos disso, tá? Então, para a gente poder declarar sem adição de açúcares, nós temos alguns itens que o ingrediente que contém açúcares adicionados. Bom, vamos começar aqui. O alimento não pode conter açúcares adicionados, que foi o que eu li lá para vocês na definição. Ingredientes que contenham açúcares adicionados. Então, se eu tenho um ingrediente composto que está ali naquele produto meu e que tem um açúcar adicionado, o meu produto já não é um açúcar adicionado. Ele contém açúcar adicionado. Então, recapitulando. Se o meu produto possui um ingrediente composto que contém um açúcar adicionado, o meu produto já não é isento mais de açúcar adicionado.
ok? Ingredientes que contenham naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substituto dos açúcares para fornecer um sabor doce. Não é utilizado nenhum meio durante o processamento, tal como o uso de enzimas para aumentar o conteúdo de açúcar no produto final. O alimento de referência normalmente é elaborado com açúcares adicionados. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o tributo isento de açúcares, deve ser declarado no rótulo junto à INC a frase contém açúcares próprios dos ingredientes, com o mesmo tipo de letra da INC, com pelo menos 50% do tamanho da INC e com cor contraste do fundo do rótulo. Esse final aqui, gente, já é regras, né? Regras da legislação. Caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para o tributo baixo ou reduzido em valor energético, deve declarar no rótulo junto à INC a frase este é um alimento de baixo ou reduzido valor energético, conforme o caso. Aí também aqui são regras da legislação. Então, para que ele seja sem adição de açúcares, ele tem que apresentar, ele tem que compor todos esses 7 requisitos que eu li para vocês. Se ele compõe um requisito, então ele não é... mas às vezes alguém, né, da indústria aí, ou do P&D, ou pode falar que você, Elaine, mas eu atendo 3 requisitos, mas você não atende todos os requisitos. Então, para ser sem adição de açúcar, o seu alimento precisa atender os 7 requisitos de sem adição de açúcares da RDC 54. Então, isso está bem claro aqui, pessoal, não tem história, sabe? Tá muito fácil de entender. E aí, tem um asterisco aqui logo abaixo, dizendo que não é permitida a realização de INC relativa a açúcares específicos. Então, eu não posso especificar um açúcar. E aí, eu vou colocar lá, sem adição de açúcar tal. Eu não posso especificar um açúcar para dizer que ele é isento. Ou é isento de açúcares, ou não tem INC. Infelizmente eu não posso pegar. E existem várias marcas grandes aí, pessoal, no mercado, em que fala sem adição de açúcar. Então, se eu não posso especificar um açúcar, é por isso que sempre está no plural. São açúcares. Conseguiram entender por quê? Então, lá na nova tabela nutricional, abaixo de carboidratos totais que vão ser mensurados em grama, nós vamos ter que colocar os açúcares totais e os açúcares adicionados. Isso vai ser na tabela nutricional, abaixo de carboidratos, açúcares totais e açúcares adicionados. E aqui, na rotulagem nutricional frontal, vai ser açúcar adicionado, gordura saturada e sódio, tá? Lembrem-se disso. Então, aqui é só açúcar adicionado, que é o que eu já expliquei para vocês aqui, né? Que tá lá na resolução, na RDC 429. Aqui na IN 75 vai vir também os atributos nutricionais, que são os critérios de composição, para que um produto seja baixo, não contém, ou sem adição de açúcares, ou reduzido também. A gente tem essa opção aqui na 75, que vai entrar, né, em vigor em outubro de 2022, para esses itens. Então aqui está muito bem especificado açúcares, quando que eles vão ser cada um desses itens. E aí eu vou falar aqui para vocês também.
Nos atributos nutricionais, quando não contém, os critérios da composição vai ser máximo de 0,5 gramas por porção de referência, de 100 gramas ou 100 ml por embalagem individual, quando for o caso. Nenhum açúcar é declarado com valores superiores a 0 na tabela nutricional. Então, será máximo de 0,5, que vai ser declarado como 0. Baixo, o produto não pode ter quantidade de açúcares adicionados igual ou superiores aos limites definidos no anexo 15 dessa resolução. Máximo de 5 gramas por porção de referência, proporção maiores de 30 gramas ou 30 ml, por embalagem individual, quando for o caso. Ou máximo de 5 gramas por 50 gramas ou ml, por porção de referência menores ou igual a 30 gramas ou ml, por embalagem individual, quando for o caso. Sem adição. O alimento não contém açúcares adicionados e o alimento não contém ingredientes que contenham açúcares adicionados. Essa parte, gente, você tem que ficar muito atento, porque essa questão de ingrediente composto, a gente tem que estar bem de olho aí nas especificações, no que está sendo determinado, porque não pode ter açúcares adicionados no alimento que eu vou utilizar como ingrediente, da minha matéria-prima que eu vou utilizar como ingrediente. O alimento não contém ingredientes que não contêm naturalmente açúcares e que sejam adicionados aos alimentos como substituto dos açúcares para fornecer sabor doce. Esse é o caso que eu disse do suco de uva. Não é utilizado nenhum meio durante o processamento, tal como o uso de enzimas que possam aumentar o conteúdo de açúcares no produto final. Reduzido. O produto não pode ter quantidade de açúcares adicionados igual ou superiores aos limites definidos no anexo 15 da instrução normativa. Redução mínima de 25%. A diferença absoluta em relação ao alimento de referência deve ser mínimo de 5 gramas de açúcar por porção de referência. Então, essas são as regras da IN 75. Então, está aqui também muito bem claro na instrução normativa 75. Mas primeiro nós temos que saber a diferença. Conseguiu detectar essa diferença, que foi a primeira coisa que eu li para vocês no início da live? Fechou. Você vai conseguir fechar tudo, mas você tem que saber qual a diferença de açúcares totais, açúcares adicionados e carboidratos. E aqui também, o que foi adicionado na tabela nutricional é que o VDR para açúcares adicionados vai ser 50 gramas, tá? Então, na hora de fazer o cálculo da tabela nutricional, a gente não pode esquecer disso. Então, vão ser considerados rotulagem nutricional frontal em açúcares adicionados quando a quantidade maior ou igual que 15 gramas de açúcares adicionados por 100 gramas do alimento para alimentos sólidos e quantidade maior ou igual a 7,5 gramas de açúcares adicionados por 100 ml do alimento quando são alimentos líquidos. Então, essa parte também é muito importante, porque você precisa entender quando você vai colocar na sua rotulagem nutricional frontal, que são alimentos alto teor, quando que você vai considerar ele com alto teor de açúcares adicionados, para você ter que colocar na sua rotulagem nutricional frontal, porque só vai entrar na rotulagem nutricional frontal os alimentos que possuírem alto teor. Então, às vezes você pensa assim, eu tenho um açúcar adicionado aqui, eu vou ter que colocar na rotulagem nutricional frontal. Não necessariamente. Você só vai colocar na rotulagem nutricional frontal quando ele possui alto teor. Ok? Eu acredito, pessoal, que são essas as observações mais importantes que eu precisava fazer para vocês relacionadas a açúcares adicionados. Mas não adianta que a gente não consegue falar em açúcares adicionados sem falar dos outros açúcares. Então, por isso que eu falei aqui de todos os açúcares,
como que eles vão apresentar agora, né, na nova rotulagem nutricional, como que vai ser. Nós precisamos entender para dominar o assunto. Mas acredito que aqui, com os critérios, com todos os critérios que vocês viram, com todos os critérios que eu disse, com os exemplos que eu dei, eu acredito que quando vocês pegarem a legislação agora, vocês vão conseguir entender essa diferença, porque há diferença. Eu também confundia muito a diferença entre carboidratos e açúcar. Gente, mas por que a legislação está tratando diferente? Se para mim todo carboidrato é açúcar, mas não é. Não é. Os carboidratos vão entrar os amidos, os polióides, os oligosacarídeos, tá? Já os açúcares vão ser os mono e disacarídeos. O que nós vamos considerar como açúcar adicionado? Como nós vamos poder correr desse açúcar adicionado quando se tem uma fruta adoçando um produto? Precisamos entender essa questão desse ingrediente composto. Então nós precisamos entender todas essas regras para fechar e entender o que é os açúcares adicionados. E eu queria que isso ficasse bem claro para vocês, porque é um assunto muito importante, principalmente que se trata nova rotulagem nutricional. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer quando ver esse vídeo, pode deixar nos nossos comentários que eu vou responder para vocês, tá? Sem problema algum, porque é um tema realmente que traz dúvidas. Um tema que traz dúvidas, muitas dúvidas, pelo fato de ser um tema novo, um tema incerto. Como é que eu explico para vocês? Traz essa diferença. Não sei por que eles tratam esses carboidratos diferentes, mas no fundo, quando você vai olhar, tem que ter uma razão. Então, eles tratam, eles separam, né, esses açúcares adicionados, os carboidratos. Então, nós vamos ver como, hoje, né, nós vimos como diferenciar, para vocês não terem dúvida nas declarações. E não ter dúvida também na informação nutricional complementar, que é lá na nossa RDC 54, que nós temos vídeos aqui no IGTV, no nosso canal do YouTube, explicando tudo sobre a RDC 54, que ela é muito importante, que é sobre informação nutricional complementar. A língua enrolou, gente. A nossa informação nutricional complementar, que é muito importante para você poder valorizar o produto, para você entender quando você pode fazer, como deve ser feito. Então não deixe de assistir o nosso vídeo lá no canal ou aqui no IGTV sobre a INC, que é informação nutricional complementar da RDC 54, que lá vai estar tudo também, de todos os produtos, não só gorduras totais, gorduras saturadas, trans, e como tem que ser a nomenclatura também, tá? Isso é muito importante. Essa RDC 54, ela é muito importante para a gente que trabalha com rotulagem e que atua no setor de alimentos. Então vamos devorá-la, tá? E sem contar nas novas que vão entrar em vigor a partir de outubro de 2022, que é a RDC 429 e a IN 75. Pessoal, por hoje é só. Eu acredito que eu devo ter conseguido aí chegar, né, levar essa semente aí para vocês, açúcares totais e açúcares adicionados. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um beijo no coração de vocês. Quem não está no Telegram e no YouTube ou no WhatsApp, entre, curte a nossa página lá do YouTube, manda para o amigo que também faz parte dessa cadeia de rotulagem e de alimentos também, consultoria, porque tem muita dica importante de rotulagem que pode servir para você e para o seu amigo na consultoria. Um beijo, tchau, tchau!